E se o maior risco da inteligência artificial para uma organização não for de fato a tecnologia, mas a falta de preparo da sua liderança, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. A IA, sabe, ela deixou de ser um tópico lá da turma de tecnologia para se tornar o desafio central de estratégia, de cultura e principalmente de liderança do nosso tempo. Vamos mergulhar nisso. Olha, essa afirmação aqui é um verdadeiro divisor de águas. Acabou aquela era de ver IA como um projetinho a ser delegado para o departamento de TI. Hoje, ignorar a inteligência artificial no nível executivo não é mais uma opção. É uma falha estratégica que pode literalmente custar o futuro da organização. A responsabilidade agora é de quem define os rumos do negócio. Ponto final. E aqui está o verdadeiro pulo do gato. Ser AI first é pensar assim: como é que a gente pode resolver os nossos maiores desafios usando IA desde o começo? Mas olha, isso só gera valor de verdade quando é combinado com uma mentalidade people first. Pensar, por exemplo, numa empresa que implementa IA para otimizar o atendimento. A abordagem AI first garante a melhor tecnologia, mas é a people first que garante que essa tecnologia vai capacitar a equipe a resolver problemas mais complexos, sabe? Aumentando a satisfação de todo mundo, em vez de só sair cortando custos. Para liderar essa transformação toda, não adianta só olhar para o futuro. É fundamental entender o caminho que nos trouxe até aqui. Então vamos embarcar numa pequena jornada pela evolução da IA para compreender as forças que estão moldando o nosso presente e o que elas já estão dizendo sobre o que vem por aí. A história da IA pode ser vista em ondas, e cada uma delas, veja bem, redefiniu o que era possível para os negócios. A primeira onda nos deu a automação de regras, o básico. A segunda, com o Big Data, permitiu prever comportamentos de consumo com uma precisão que a gente nunca tinha visto. Agora, a gente está surfando a terceira onda, a da IA generativa, que está reinventando a criatividade e a produtividade. E a quarta onda, com sistemas mais autônomos, já está ali no horizonte, prometendo revolucionar a tomada de decisão estratégica. No meio de tanta complexidade, a definição central de IA é até que surpreendentemente simples. No fundo, trata-se da capacidade de identificar padrões em dados para tomar decisões mais inteligentes. É basicamente sobre encontrar o sinal no meio de um monte de ruído. A primeira grande capacidade da IA é a predição. É como ter uma bola de cristal só que baseada em dados. Imagina só saber, com alta precisão, qual cliente valioso está prestes a deixar a empresa, permitindo uma ação proativa. Ou então detectar uma tentativa de fraude no exato momento em que ela acontece, e não depois. Isso é predição em ação, mudando o jogo. A segunda capacidade é o agrupamento. A IA é simplesmente mestre em encontrar tribos escondidas nos dados. E isso vai muito, mas muito além da segmentação demográfica tradicional. Permite descobrir grupos de clientes com comportamentos e necessidades que a gente nem imaginava que existiam, sabe? Isso abre portas para criar produtos e campanhas de marketing ultra personalizadas. Agora, chegamos na capacidade que está dominando todas as manchetes, a geração. Ferramentas como o ChatGPT e o Midjourney não estão só analisando dados, elas estão se tornando verdadeiros copilotos para a nossa criatividade e produtividade. São capazes de gerar em segundos, desde o rascunho de um contrato super complexo até o código de um novo aplicativo. É incrível. Por fim, e talvez a capacidade mais sofisticada de todas, temos a explicação. Em um mundo de negócios cada vez mais complexo, a IA pode nos ajudar a entender o porquê das coisas. Ela não só diz o que provavelmente vai acontecer, mas também ilumina as conexões de causa e efeito que antes estavam ocultas, permitindo decisões estratégicas muito mais bem embasadas. E entender essas capacidades todas nos leva a uma das ideias mais impactantes sobre o futuro do trabalho, um conceito que a gente pode chamar de a grande inversão. Essa provocação resume perfeitamente a tese. A inteligência artificial está transformando a execução de tarefas em uma commodity, algo barato. Mas o que ela não torna mais barato, e na verdade torna exponencialmente mais valioso, é o trabalho humano de coordenar equipes, de definir estratégias, de comunicar uma visão, de liderar. É exatamente aqui que os líderes do futuro vão brilhar. Esse gráfico aqui mostra, talvez, a mudança mais radical no trabalho desde a Revolução Industrial. Dá uma olhada. Hoje, a maior parte do nosso tempo e esforço está no fazer. Amanhã, com a IA, o grande valor vai estar em decidir o que a IA deve fazer. O foco se desloca massivamente da execução para a coordenação, a estratégia e a empatia. A carreira de cada líder na organização vai depender da capacidade de orquestrar a colaboração entre pessoas e máquinas.
Então, se o futuro do trabalho é sobre coordenação e estratégia, como é que a alta liderança se prepara para isso na prática? Bom, vamos abrir um manual com 4 imperativos estratégicos para navegar nessa nova realidade. Com base em frameworks como o da McKinsey, por exemplo, a jornada executiva da IA exige foco em 4 áreas críticas. Primeiro, governança e ética by design, ou seja, desde a concepção, para construir uma base de confiança. Segundo, a redefinição de talentos e cultura. Terceiro, a criação de uma espinha dorsal de dados e tecnologia que seja robusta. E quarto, a adoção de IA em escala para gerar valor real. Vamos focar no primeiro, que é o alicerce de tudo isso. Esse conceito de by design é fundamental. Pensa na ética não como um cinto de segurança que você coloca depois que o carro já está pronto, mas como o sistema de freios, como o chassi, que são parte integrante da engenharia do veículo desde o primeiro rabisco. As regras, os limites, os valores, tudo isso precisa ser programado na arquitetura do sistema, não adicionado como um remendo depois. É isso que cria confiança e sustentabilidade a longo prazo. A gente está chegando ao final da nossa análise e a mensagem que fica é bem clara. O futuro não vai esperar por ninguém. O momento é de ação e, principalmente, de responsabilidade. E essa frase resume perfeitamente a mudança de mentalidade necessária. Não se trata de um projeto de tecnologia com começo, meio e fim. É uma jornada contínua de aprendizado, de adaptação e, acima de tudo, de uma liderança com visão de futuro. A tecnologia de IA está se tornando uma commodity, acessível para todo mundo. A verdadeira vantagem competitiva não virá de ter o algoritmo mais rápido, mas sim da coragem e da clareza da liderança. A pergunta que cada líder deve se fazer hoje é: qual vai ser o meu papel? O de quem reage à mudança ou de quem a molda? A janela de oportunidade para decidir esse legado é agora. Trilhar essa jornada de liderança sozinho pode ser bem intimidador. É por isso que o parceiro certo é crucial. O Coletivo Ação atua exatamente nos desafios que a gente discutiu aqui, ajudando a construir a governança ética, a desenvolver os líderes para esse novo cenário e a promover a transformação cultural necessária para que a organização não apenas sobreviva, mas prospere na era da IA. Portanto, a questão final não é se, mas como a organização vai abraçar a IA. A proposta é fazer isso de uma forma estruturada, consciente e intencional. A jornada de liderança na era da IA começa agora, com a decisão de dar o primeiro passo para construir um futuro mais inteligente, mais eficiente e, acima de tudo, mais humano.